Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar mais uma toalhinha de lavabo. Eu estou fazendo uma série. Mas antes uma palavra. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 6 diz assim: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível na minha página gratuitamente www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. É só clicar ali em cima que você vai direto para o risco. Nós vamos fazer na pintura hoje, primeiro essa folhinha. Eu cheguei à seguinte cor, o verde grama, que eu vou preencher. Tô usando o pincel número 6. Pronto, preenchi todinha com o verde grama. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou fazer uma claridade, vou fazer uma luz aqui, ó, saindo aqui da ponta, com amarelo limão. É bem sutil, mas dá pra gente perceber que tá mais clarinho. Eu vou fazer isso dos dois lados. Aqui um pouquinho mais curto. E aqui um pouquinho mais longo. Aí, já clareei aqui em cima. Agora eu vou clarear aqui embaixo um pouquinho também. Vou fazer isso dos dois lados. Embora a gente não esteja enxergando aqui o finzinho da folha, mas ela tem a mesma coisa aqui na ponta, ela tem aqui embaixo. Assim, um pouquinho de cor mais clara. É bem legal, bem interessante observar o natural. Eu gosto muito. Eu pinto geralmente a partir de uma referência que eu fotografei ou que me mandaram de fotografia, que eu recebo muitas sugestões, muitas pessoas que têm flores no quintal, que tem cesta de frutas, que tem potes antigos, me mandam fotos. Ah, eu gosto muito. Agora eu vou escurecer ali o meio, ela tem um friso no meio, é bem retinho. E eu vou fazer assim, ó, peguei um pouquinho do verde grama e um pouquinho do preto. Se você quiser, pode usar um pouquinho do verde pântano. Eu vou usar o verde grama misturado com o preto. Olha, a gente vai fazer uma linha. E essa linha fica assim bem acentuada, mas não é uma coisa feita com pincel zero. Não tem como fazer com pincel zero, tá? E não é esfumado. Eu trabalhei com pincel deitadinho, então ela ficou um pouco esfumada pra cá. Mas você pode ver que ficou uma linha ali, ó, perfeito, tá? Sim? Agora, pronto. É só isso e a nossa folha está prontinha. Vamos à orquídea. Essa orquídea aqui é essa aqui. Então, eu vou colocar o celular aqui do ladinho. E vamos lá. Pincel número 2, aparadinho. Eu vou usar o púrpura. E a primeira coisa que nós vamos fazer são essas duas pétalas aqui que estão por trás. Ela tem 5 pétalas. 2 ficam na frente e 3 ficam por trás. Aqui, o ângulo que eu tirei, você viu que apareceu mais essa dobrinha. Esse aqui ficou um pouco mais comprido e as 2 pétalas de trás ficaram um pouco escondidas. Por isso que eu gosto de ir girando o celular e fazendo posições diferentes. Então, preenchi com o púrpura.
todas elas têm aqui, ó, tem um recortezinho. Eu vou lavar o meu pincel. E agora eu vou trabalhar com o pincel zero. Pincel zero e o branco. Ela é cheia de manchinhas. Olha só. Aqui, essa pétala ficou por trás. Então, só tem um pedacinho. Mas olha como é toda malhadinha, toda manchadinha. E eu vou fazer assim, ó. Vou colocar mesmo a manchinha em cima. A manchinha de branco em cima do púrpura. Ele não vai ficar branco, ele vai ficar meio rosado. Agora essa outra aqui. Ó, eu vou fazer aqui em cima um contorninho. Aí eu vou colocar aqui, ó, na borda. Não é uma linha, tá? São muitas manchinhas. E na borda pode até ficar assim, ó, bem branquinho. Provavelmente depois de seco a gente vai voltar e fazer um pouquinho mais de contorno branco aqui. Você viu que se você coloca o branco em cima do púrpura úmido, ele vai ficar rosado. E é bem essa tonalidade que a gente enxerga lá. Então pode apertar. Agora eu vou fazer essa pétala aqui, porque ela tá por trás. Então a gente trabalha uma por uma, que facilita o trabalho. Quando uma termina, a outra já tá pronta. E a gente não vai se perder no desenho. Isso aqui, ó, eu desenhei, mas você não precisa seguir muito certinho. Isso daqui é uma parte mais clara que ela tem aqui no centro. Desenhei aleatório também, não segui exatamente como era lá na orquídea. Cada uma é diferente. Então, você pode fazer do jeito que você deixar aí, que vai ficar legal. Aqui, agora é o seguinte. Eu vou pegar o meu zerinho, isso daqui é clarinho, então eu vou pegar daqui, ó, do centro. E vou colocando uns pontinhos até em cima. Depois eu vou fazer mais umas manchinhas aqui. Ó, manchinhas. Eu tô seguindo essa linha. Depois eu vou fazer mais umas aqui do lado. Aí, agora aqui, na borda, é basicamente um contorno branquinho. E esse contorno, ele vai entrando assim, ó, fazendo manchinhas. E você pode dar uma apertadinha para ficar rosadinho. Esse lado também. Esse contorno, ele é bem clarinho. Eu vou fazer uma misturinha aqui, ó. Vou pegar uma pincelada de vinho e uma pontinha de preto. Ficou um vinho. Na verdade, eu escureci o púrpura. E eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sombra. Primeiro, em volta, porque essa pétala aqui ficou por trás dessas outras duas. Então, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Aí, eu vou seguir aqui no meio, fazendo umas manchinhas. Desse lado aqui, um pouquinho mais escuro. Pronto. Se você quiser usar o vinho, pode usar. Não precisa fazer misturinha, não. Agora, eu vou preencher essas outras duas pétalas. Já preenchi. Agora, eu vou pegar com o pincel 2 mesmo, um pouquinho do branco, e vou passar aqui, ó, nessa borda. Ele vem até aqui. Ó. Aqui, eu vou dar uma apertada para ficar rosado. Eu vou fazer o mesmo aqui desse lado de cá. Ó, eu vou esfumando um pouquinho. Ele vai ficar rosado, mas não precisa misturar muito não, tá? Só dar uma apertadinha no pincel aí, uma esfumadinha de leve. Esse lado fica mais branquinho.
E agora eu vou fazer a mesma coisa com o 0. Esse lado aqui, ó, ainda em cima dessa parte que a gente deixou rosado, ainda tem pontinhos. Ah, eu acho que eu vou pôr o vinho primeiro. O vinho é aquela misturinha, tá? Bem no centro aqui, ó. Um pouquinho de preto com púrpura eu fiz aqui. Fazer mais um pouquinho. Aqui já vou colocar também. Bem no centro, ó, você coloca esse escurinho. Depois pode puxar umas duas, uma pinceladinha em cima, uma embaixo. 3. E não precisa chegar até em cima. Agora, pontinhos brancos. Aqui em cima sempre ele fica assim, ó, bem branquinho. A borda vai ficar assim, bem branquinha. E aqui eu vou colocando pontinhos assim. Não coloque pontinhos em cima dessa mistura, desse vinho. Aqui tem um monte de pontinhos. Lembrando que cada flor, ela tem os pontinhos únicos. Então, não tem problema ficar diferente. E vai colocando os pontinhos e dando apertõezinhos com o pincel para ficar bem rosadinho. Não tem que ser branco puro. E é interessante também que você faça com a tinta úmida. Aqui tem uma assim mais compridinho. Ó, aqui eu acho que já chega. Agora eu vou fazer esse lado aqui. Do mesmo jeito. Agora eu vou preencher com o pincel 0 de preto aqui, ó, esses dois espaços. Feito isso, preencho de púrpura essa ponta. Agora, aqui, bem pertinho desse espaço, tem um pouquinho do amarelo. Eu vou colocar com esse pincel 2 mesmo, ó, um pouquinho do amarelo aqui e um pouquinho aqui, bem na beiradinha do preto. E daí eu vou dar uma puxadinha pra dentro. Não vai ficar amarelinho, ele vai ficar meio ocre, por causa da mistura da cor. Mas ele dá um toque amarelado. Aqui também, ó, você pode pôr umas pinceladinhas, dar-se uma apertadinha. Vai ficar levemente amarelado. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco e vou pôr bem aqui, nesse lugarzinho, e vou dar uma clareada assim, ó, pros dois lados. Agora, com o pincel 0, eu vou fazer aqui, é assim, ó, são dois dentinhos, na verdade, duas pontinhas. Isso daqui são duas hastezinhas que tem bem na borda desse espaço. Então, a gente coloca só assim, 2 pontinhos. Aqui em cima do amarelo tem um contorninho de branco. Aqui, ó. Isso. Agora, essas dobrinhas aqui, eu vou colocar o púrpura no meio. Eu nem vou chegar na borda para não perder o risco. Olha, colocando bem no meio. Eu vou fazer o branco com o pincel 0. O branco vai fazer mesmo um contorno. Aí você põe uma pinceladinha gorda de branco e pode entrar um pouquinho para dentro do púrpura. Aqui faz a curvinha, ó. Coloco lá e venho trazendo. Agora, limpa o pincel para não ficar tudo branco, ele tem que ficar rosado por dentro. Olha, desse jeito ali.
Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui, ó, não esquece de fechar. Porque isso daqui, ele tá separado. Ele é em relevo. Aqui, as pintinhas são no desenho da própria flor. Mas aqui, esse negocinho aqui é separado e é alto. Vou deixar aqui, ó, um pouquinho púrpura, mais escuro, para poder separar aqui do fundo. Isso. Também. Agora, essa parte aqui, eu vou preencher toda de branco. Aqui, eu vou preencher o risco não vai sumir, tá? O risco vai aparecer daqui a pouquinho. Então, eu vou preencher assim a parte maior, depois eu completo aquelas ramificações ali com o pincel 0. Aqui, eu vou tô preenchendo com o pincel 2. Olha, agora com o 0, eu vou continuar aqui fazendo esses arabescos aqui, ó. Assim, é tudo tortinho, tá? Não faz nada bonitinho, certinho, com um monte de risquinho para um lado só, que não é, não. Peguei um pouquinho do amarelo, eu só sujei o pincel. Eu vou colocar aqui na pontinha, amarelo limão. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Você viu que são 3 espaços. Aqui, aqui e aqui. E agora o púrpura. Eu não lavei meu pincel. Tá vendo aquele desenhinho, aquele risquinho? Faz isso aqui, ó. Ele vem até mais ou menos aqui a metade. Ó. Aqui ele vem um pouquinho mais. Vai sumindo. E aqui pra trás ele abre assim. E fica assim bem sumidinho. Aqui, esse branco, ele não é tão branco. Então, eu vou colocar ainda, agora, de fora pra dentro. Antes eu coloquei o branco de dentro pra fora. Agora, de fora pra dentro. Uns crespinhos assim, ó, de púrpura. Aqui, na minha flor ali, tem até um ponto, bem aqui no meio desse branco, assim, ó. Bem um olhinho ali, parece um olhinho. Até em cima desse branquinho aqui, não precisa ficar tão branco. Se você der uma limpadinha no pincel 0, dá pra dar uma rosadinha neles, assim, ó. Aí. Aqui acho que podia ficar um pouquinho mais rosado. Aqui bem no meio. Isso. Merece um pouquinho mais de branco, que agora já secou. Aqui, ó. Só pra mostrar bem essa dobrinha. Esse contorninho e esse contorninho. Aí, essa tá pronta. Agora nós vamos pra outra. Esta aqui, eu vou fazer assim, olha, ela é essa aqui. Você viu como ela é meio pingadinha, é mais um batidinho, um pontilhado, não é muito risquinho, a parte branca. Então, eu vou preencher de púrpura estas 3. Aí, eu vou fazer, depois eu mostro essas 2 pra você. Olha só como ficou. Eu passei o púrpura, coloquei aqui, ó, aquela misturinha de púrpura com preto e depois fiz os pinguinhos com rosa ciclame. Achei que ficou mais parecido com a foto que eu tirei no celular, mas essa tá mais parecida com a foto real, porque essas pintinhas são mais branquinhas. Mas aqui o ciclame eu acho que ficou bonito também. Agora eu vou preencher essas 3 com o púrpura. Olha, já preenchi.
Agora eu vou com aquela misturinha de púrpura com um pouquinho do preto. Eu vou pôr um escurinho aqui, ó, e um escurinho aqui. É assim, bem irregular mesmo. Deixa assim meio manchadinho, tá? Depois aqui, desse lado, eu enxergo um escurinho assim, ó, no meio. Uma aqui e uma aqui. Agora eu venho com o pincel zero e com o ciclame, fazendo pinguinhos. Começo bem nessa área aqui, porque aqui, ó, fica bem ciclame. Mas a gente enxerga em algum lugar um pouquinho do púrpura lá dentro. Lá de baixo, né? No contorno é bem clarinho. Aí, à medida que vai entrando, vai raleando. Aqui, ó, fica quase um contorno mesmo. Aqui também. Aqui, inclusive, aqui embaixo é bem mais branquinho. O que eu tô enxergando na foto. E o que eu consigo ver na minha orquídea. Aqui nessa área mais escura, não tem muito pinguinho, não. Ele vem sumindo. E não deixa assim linhas certinho, tá? Você tem que vir disfarçando. Ó, fica bem irregular. Nessa área aqui, eu vou pegar uma pinceladinha de branco mesmo. E vou colocar, olha como realça. Vai sumindo. Isso. Agora aqui o outro lado. Começo por aqui também, é igualzinho aquele, tá? Aqui em branco, aqui embaixo também vou pôr um pouquinho do branco depois. Pronto, olha, já pus o branco aqui. Agora, esta parte, eu vou pegar juntos no pincel o branco e o amarelo limão, tá? Eu tenho os dois, mais branco do que amarelo. Eu vou fazer aqui assim, ó, uma pinceladinha pra cá e uma pra lá. Aqui eu vou deixar mais branquinho. Isso. E no meio eu vou voltar com o púrpura e vou esfumar um pouquinho pros dois lados. Ó, é bem isso daqui que eu tô enxergando ali. Agora, pra gente não ficar muito confuso, esta área aqui de trás, ó, eu vou colocar o rosa ciclame aqui. É até aqui, ó. Todo esse emaranhado aqui. Pra gente chegar no tom natural, é preciso fazer uma porção de misturas. Eu tô simplificando um pouco aqui, você viu? Tô tentando chegar na cor. O rosa ciclame, agora eu vou sujar com pincel zero carregado de púrpura. Eu vou fazer isso aqui, ó, vou fazer o contorninho e vou abrir assim pra dentro dessas ramificações, um pouquinho aqui, ó, no contorno. Aqui, nesse lado aqui, eu tô vendo assim, ó, uma mancha. E aqui também tem uma mancha. Essa mancha não é muito clarinha, não. Então, desse lado aqui, eu vou pôr um pouco do escuro. Pra ficar da cor desse tom aqui. Ó, pouquinho assim. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco no zero ainda. E vou deixar assim, ó, umas pinceladinhas com um pouquinho mais claro. Eu não tô preenchendo, tá? E nem fazendo linha muito certinha. Tô dando uma clareadinha só. Aqui temos dois escurinhos, depois dois clarinhos.
Ui, cobri aqui o escurinho, vou pôr de novo. São manchinhas que se você não conseguir acertar o lugar aí, tem problema nenhum, sabe por quê? Porque cada flor é diferente. E essas ramificações aqui, elas são únicas. Agora eu vou preencher esse espaço aqui de preto. Aí fica fácil. Aqui, ó. Feito preto ali. Aqui eu fiz 2 espaços, mas isso é um espaço só. Eu só separei para ficar mais fácil. Olha, esse daqui eu vou preencher com púrpura. Esse espaço aqui de fora. São 2 abinhas. Aqui também. Aqui eu fiz curva, mas é reto, tá? Deixando esse espaço aqui dentro. Aqui, ó, eu tô enxergando o meu risco. Você também fica enxergando o seu. Vou lavar o pincel e vou fazer com um pincelzinho 0. Primeiro com o amarelo. Esse amarelo eu vou colocar aqui, ó, na ponta, tá vendo? Colocar assim, ó, puxando pra fora. Na ponta do preto. Pode ficar até um pouquinho mais apagado. Aqui a gente tem aquela abinha. Aqui também a gente tem aquela abinha. Agora eu vou usar o outro pincel para dar uma esfumada. Porque ele não é um amarelo tão forte. E aqui dentro, aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho do amarelo, eu vou misturar no púrpura. Eu deixei o espaço para você não preencher inteiro. Cuidado ali com o preto. E agora tem que ser com o 0 de novo. Pouquinho do branco. Essa parte aqui, eu levo o branco e faço contorno aqui, ó. Essa parte aqui, ela é alta também. Que vem aqui e faz contorno. E até aqui por fora, posso pôr um pouquinho do branco em cima desse amarelo. Coloquei aqui, coloquei aqui. Agora eu vou esfumar de novo. Bem de leve. Aqui falta um pouquinho do branco. Isso daqui e isso daqui é branco, porque isso daqui é um pedaço da pétala que a gente tá vendo lá de trás. Isso aqui é um furo. Meu pincel tava sujinho, meio sujinho de púrpura. Coloquei branco, vou sujar de púrpura por cima, aqui ó, do lado, porque ele não é branco puro. Assim. E agora eu vou encher de branco esse último espaço ali que sobrou. Preenchi de branco, vou colocar um pouquinho do amarelo aqui, de lá pra cá. E agora um pouquinho do púrpura aqui, ó, em cima do amarelo. Vai dar um rosado. Aqui eu vou realçar um pouquinho com o pincel 0 o desenho. Ele faz assim, ó. Um Vzinho aqui. E aqui vem sumindo, sumindo, sumindo. Um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo no pincel. Vou realçar também essa partezinha aqui. É difícil, né? Mas como eu disse, não tem problema se o teu ficar diferente. Porque cada um é diferente do outro mesmo. Mais um pouquinho de branco aqui. Esse daqui parece um emaranhado.
Aqui fica mais amarelinho, já sumiu um pouco, vou colocar. E é isso. Posso fazer, do jeito que eu fiz o branquinho aqui, eu tô sentindo a necessidade de pôr um pouquinho aqui também. Só pra dar uma separada um pouquinho melhor. Assim. Aqui na pontinha e aqui na pontinha. Pronto, a flor tá feita. Aqui tem um desenho assim, ó. Assim. Você vai olhar no teu risco, aí você vai ver bem certinho. E agora, o cabinho eu vou preencher com verde grama. Vou preencher com pincel 0 mesmo. E eu vou iluminar assim, ó. Umas pinceladinhas de amarelo limão. Agora a gente vai esperar secar para montar aqui o fundo. Eu resolvi fazer aqui mais um botãozinho, uns botõezinhos. E eles são assim, ó, eles têm uma hastezinha. E são assim compridinhos. Eu vou fazer com o pincelzinho número 2. Vou colocar púrpura aqui embaixo, porque eles não são verdes. Da minha orquídea, todos eles já abriram. Você viu que eu deixei um pedacinho aqui? Eu vou colocar um pouquinho de branco. Ele só fica assim um pouquinho mais claro na pontinha. Tá muito clarinho. Então eu vou puxar aqui, ó, um pouquinho, só o pincel sujo. Em cima do risco, para cobrir o risco. Tá, agora o cabinho é verde. Vou usar o verde grama. Aí eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho em cima do púrpura, um pouquinho do verde grama, que vai escurecer um pouquinho mais esse púrpura. É bem pouquinho, tá? Isso daqui é como se fosse uma sépala, só que não é separado. Isso daqui já é a pétala da orquídea. Agora eu vou terminar aqui o cabinho com o verde grama. Isso, acho que deu um pouquinho mais de movimento nesse galinho. Enquanto seca aqui pra gente fazer o acabamento, eu vou fazer, tenho esse molde vazado aqui que eu gosto bastante. Eu vou fazer um acabamento com ele aqui em cima. Você pode usar qualquer molde vazado que você tiver. Se você não tem, é muito fácil de comprar pela internet. Mas, se você não quer comprar, pegue um papel, dobre várias vezes, recorta a beiradinha, que você vai ter um movimento legal assim e dá para você fazer um acabamento. É uma ideia. Posicionei direitinho. Vou colocar aqui uma fita, só para não mexer. Eu vou trabalhar esse molde, esse stencil, com um pouquinho do cinza. Eu tô usando um pincel número 10, grandão. Ó, tira bem o excesso de tinta. Aí, aqui, por exemplo, eu vou passar... Ó, não vou passar em cima da folha. Aqui também, ó, eu vou colocar só no cantinho que não tem pintura. Como eu tô usando pouquíssima tinta, então não vai nem manchar também se eu passar por cima. Mas se passar, tem que retocar.
Aqui, ó, na beiradinha, a gente passa só o pincel de leve. Aqui tem que tomar cuidado, porque o botão tá molhado, né? Então, vai ser de levezinho. Já fiz esse pedaço. Vou levantar aqui para você ver. Olha como ficou. Vou terminar aqui no cantinho, porque o stencil é pequeno, não pega a toalha inteira. Eu vou colocar um pouquinho de cinza aqui, ó, nos cantinhos, fazendo um pouquinho de sombra. Não tô usando diluente nem clareador, porque eu tô colocando pouquíssima tinta. E o cinza, ele é bem clarinho. Só nos cantinhos. Um pouquinho aqui. Aqui, ó, nesse cantinho também. Pronto essa parte. Agora, eu vou usar esse stencil aqui. Eu gosto bastante dele. Esse eu sei, porque agora eu tô guardando as embalagens para mostrar para vocês. É da Little Art. E é só isso. Tem vários dizeres. Então, ele é legal porque você pode colocar... você tem opções, né? Várias opções. E eu vou colocar aqui a palavra paz. E cabe bem certinho no meu espaço aqui. E vai ficar bonito. E vou fazer também com o mesmo cinza que eu fiz aquele outro lá em cima. E olha só como ficou. Eu acho que aqui nesse meinho ainda precisava ficar um pouquinho mais escuro. Eu vou fazer isso com um pouquinho do verde. Ó, tô com o pincel número 2 aqui, ó, fazendo esse fundo bem delicadinho. E é só aqui nesses meinhos. Aqui, um pouquinho aqui, perto do cabinho, saindo ali. Um pouquinho aqui, em cima do cinza. Lembra aquele cinza que a gente colocou? Você coloca em cinza e vai crescendo, mas não cubra o cinza inteiro. Bom, quando você terminar, você vai ver que essa parte dos pinguinhos que a gente colocou aqui, ó, em cima do púrpura, principalmente aqui onde eu usei o rosa ciclame, ele sumiu um pouco. Se você quiser, você pode voltar com o rosa ciclame fazendo mais uns pinguinhos ali, que eu acho que vai ficar legal, tá? Eu vou fazer no meu e já volto pra gente concluir o vídeo. Prontinho o trabalho. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.